Fala, guerreiro! E aí, vamos embora? Vamos falar um pouquinho aqui de direito penal. E hoje é um vídeo básico, mas muito importante e bem rápido. Sempre é rápido, ou não. Olha só, vamos falar de princípios no direito penal. Quando eu falo em princípios, eu tenho que entender que existem princípios explícitos, que estão positivados em algum documento, e existem princípios que são implícitos, que não estão positivados, mas que, diante de interpretações, surge a ideia de determinados princípios, tornam-se latentes. Então, uma coisa que eu tenho que deixar claro antes de começar a falar de princípios, que é que princípio não é igual a lei. Lei é lei, princípio é princípio. Partindo dessa premissa, nós temos princípios que se conflitam entre si, mas um conflito não anula o outro. Um prevalece, tem uma maior aplicação, mas o outro não zera a sua aplicação. O outro sempre vai ter um percentualzinho ali para ser aplicado. Ou seja, um princípio não anula o outro. A lei, por sua vez, se eu tenho uma lei A e lei B falando a mesma coisa, eles estão conflitando, só uma prevalece, só uma será aplicada, a outra está de fora. Isso não acontece com os princípios, beleza? E esses princípios que norteiam o direito penal se dividem em 4 grandes grupos. O primeiro é quanto à missão do direito penal, que é o que nós vamos falar hoje. O segundo é quanto ao fato do agente. O terceiro é quanto ao agente do fato. E o quarto é quanto à pena. Então, princípios que se aplicam em cada grupo desse que eu falei para vocês. Beleza? E isso aí, em próximos vídeos, a gente vai estar debatendo, beleza? Então, de antemão, já peço a você que se inscreva, não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e não curta agora o vídeo. Assista até o final, se gostar, você curte. Compartilha, manda para o vizinho, para a namorada, para a esposa, para a amante, sei lá, para quem você quiser. Mas vamos lá. Hoje falando sobre princípios que se aplicam à missão do direito penal. Primeiro princípio é o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Que diabo é um bem jurídico? Senhores, bem jurídico é um ente material ou imaterial que é essencial para o desenvolvimento do homem onde? Na sociedade. Simples assim. E esse bem jurídico ele torna-se relevante quando? Quando ele tem enraizado características constitucionais e características de princípios do Estado democrático de direito. Beleza? Daí, o que quer dizer esse princípio? Essa exclusiva proteção dos bens jurídicos é nada mais, nada menos do que falar que direito penal proíbe comportamentos que exponham a perigo ou, de fato, lesionem um bem jurídico. Então, é o primeiro princípio, bem básico, mas que você tem que ter em mente. Vamos ao segundo princípio. É o chamado princípio da intervenção mínima. Senhores, intervir minimamente, o mínimo possível. É autoexplicativo. Ou seja, o direito penal só será aplicado quando for estritamente, extremamente necessário. A isso nós damos o nome de ultima ratio. Então, quando eu vim falar princípio da intervenção mínima ou da ultima ratio, perfeito, é a mesma coisa. Tranquilo? E desse princípio macro se originam 2 subprincípios, que é o princípio da subsidiariedade e o da fragmentariedade. O que é isso? Ser subsidiário é vir depois, é ser o step. Quer dizer que o direito penal ele só entra em cena quando os demais ramos do direito fracassam. Eles não dão conta do recado. Aí, beleza, a última barreira do Estado é o penal, entra em cena e aí resolve o conflito. Em tese, resolve, beleza? Mas
O que é ser fragmentário? É você fragmentar, você quebrar em pedaços e pegar os pedaços mais importantes e proteger. Então, o direito penal é fragmentário porque ele protege os bens jurídicos mais importantes contra os ataques mais cruéis por parte dos homens em sociedade. Assim que diz a linda doutrina do direito penal. Beleza? Então, falamos aqui de 2 princípios importantíssimos. Beleza? Eu poderia parar por aqui e pedir a vocês que assistam outro vídeo que tem aqui no canal que versa sobre as funções do direito penal. E quando vocês ouvirem falar das funções e desses princípios, vocês vão ver que as ideias se casam. Mas eu vou avançar um pouco mais e falar ainda sobre o princípio da adequação social, porque está vinculado com a intervenção mínima, né, e o princípio da insignificância. Olha só, algo que é adequado socialmente, o direito penal não pune. Ou seja, se a conduta está de acordo com a ordem social, o direito penal não pune. É adequado. Olha só, lesão corporal, automutilação é crime. Automutilação não, perdão. Instigação é o auxílio à automutilação. Perdoe. Automutilação não é crime. Se quiser se matar, se automutilar, é problema seu. Agora, se você for instigar, induzir, auxiliar alguém a fazer isso, aí, meu amigo, o negócio fica feio para você. Agora, furar a orelha de um recém-nascido. Isso é lesão corporal. Ou não é? Mas por que ninguém é preso por isso? Porque o rapaz da farmácia que vem com aquela agulha e fura a orelha da criança, ele não é investigado. Porque o pai que leva a criança ou a mãe que leva a criança à farmácia para que seja feito esse procedimento, ele não tem contra ele uma investigação aberta. Sabe por quê? Porque isso a sociedade aceita. A sociedade está de acordo, então existe aí a aplicação do princípio da adequação social. Apesar do fato ser típico, formalmente em lei, materialmente não tem importância porque a sociedade aceita de boas, beleza? Isso é princípio da adequação social. Outro princípio importantíssimo é o princípio da insignificância, ou chamado de princípio da bagatela própria. Bagatela própria. Cuidado para não confundir com o princípio que eu vou falar depois, que é o da bagatela imprópria, que não tem nada a ver com a significância. Beleza? Então aqui eu tenho um princípio que está vinculado intimamente à tipicidade material. Quando você estuda o direito penal, você tem a tipicidade formal, que é o crime estar formalizado, bem lindo lá na lei, e tem a tipicidade material, que é quando você analisa se aquela conduta, apesar de estar na lei, ela tem uma reprovação social. Existem vetores que classificam e ratificam a insignificância. Isso você tem que saber. Os vetores são 4. Um vinculado à periculosidade, outro à reprovabilidade, outro à ofensividade e outro à lesividade. Prol. Tem que lembrar disso. Aí o que é que acontece? O fato nasce irrelevante. Imagine um cidadão que entra no estabelecimento e furta uma caneta. Mas ele furtou. Formalmente, isso aqui é típico. Está escrito na lei. Subtrair para si, para outro, objeto alheio móvel. Agora, materialmente, isso aqui é relevante? Não. Vou movimentar a máquina estatal de uma investigação, de um processo por conta de uma caneta? Não, senhores. Então, essa conduta ela já nasce irrelevante para o direito penal. Claro que alguém vai ter que atestar isso, que em tese é o Ministério Público, ok? O que é que nós temos então que entender disso aqui? E o que é que em concursos se cobra? Se esse princípio da significância conduz à atipicidade, conduz. Só que a atipicidade é a atipicidade material, ok? Ou seja, o legislador, senhores, ele não tem como prever todas as situações onde a reprimenda seria dispensada. Não preciso punir. A reprimenda penal pode ser deixada de lado.
Não tem como o legislador prever. Ah, no caso de o Joãozinho furtar uma caneta, nesse caso não se aplica a pena. Não tem como ele prever isso. Quem resolve é o princípio da insignificância, beleza? Então, nós estamos diante de um instituto de interpretação restritiva, ok? Bom, essa é a ideia da bagatela própria. Só que nós temos a bagatela imprópria. Como é que é isso? É quando a infração ela nasce relevante. Vejam, no princípio da insignificância, ou bagatela própria, a infração já nasce irrelevante. O furto de um lápis irrelevante já nasceu fadada ao fracasso. Só que na bagatela imprópria, não. Imagine o cidadão que realiza um furto privilegiado. Ele é réu primário e a coisa furtada é de pequeno valor. O que é pequeno valor para o direito penal é aquilo que tem o valor abaixo do salário mínimo, ou seja, até o teto do salário mínimo. Nesse caso, o cidadão furtou uma caixinha de som, R$200. Ele é réu primário, isso aqui custa menos que um salário mínimo. O que acontece? O juiz, em tese, ele vai fazer substituição de pena, restritiva de privativa de liberdade, positiva de direitos, etc. Só que quem adere a esse princípio da bagatela imprópria, olha que interessante. Ele fala, não, juiz, você pode livrar o cidadão da pena. Você pode deixar de aplicar a pena. A pena torna-se desnecessária por conta da bagatela imprópria. Então, vejam, o fato desse furto aqui foi relevante. É diferente de uma caneta. Foi relevante. Só que a depender das circunstâncias, o juiz já pode tornar desnecessária aquela pena. E isso é o que diz o princípio da bagatela imprópria, ok? Senhores, é isso que eu tenho a passar para vocês. Estarei falando dos demais princípios nos demais vídeos e aguardo vocês. Obrigado, grande abraço, fique com Deus e contem comigo. Vamos embora rumo à prova.